Boa noite a todos, muita paz. É uma alegria grande estarmos juntos novamente com os companheiros, os nossos irmãos do Antônio de Oliveira. Hoje cabe a nós estudarmos juntos a lição número 4 do Jesus no Lar, que se chama A Lição da Semente. Este livro, Jesus no Lar, trazido pelo Neio Lúcio através do Chico, é o início que o mestre faz do culto do Evangelho, o Evangelho no lar. Inicia-se na casa de Pedro o estudo do Evangelho no lar. E imaginemos nós, meus irmãos, o quanto se aprendeu nestas reuniões. Nós então vamos iniciar o nosso estudo da noite de hoje, rogando a Jesus que nos abençoe, este amigo bendito, dado pelo nosso Pai a todos nós, que há milênios este Mestre amado zela e trabalha por nós, ajudando a cada um de nós no seu caminhar. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e nos ampare na noite de hoje. Então, a nossa lição da semente, Jesus, ele usa os exemplos da natureza para nos ensinar. As imagens que o Mestre amado nos dá para que a gente possa aprender. E nesta lição, Jesus começa assim: em verdade, é muito difícil vencer os aflitivos cuidados da vida humana. Então, na época de Jesus, e com a sabedoria do Mestre amado, ele já sabia e sabe ainda hoje quão difícil é para nós vencermos a nós mesmos. Vencer os outros é fácil, vencer a nós mesmos é muito difícil, né? Então ele continua: para onde se voltem nossos olhos, encontramos a guerra, a incompreensão, a injustiça e o sofrimento. Parece que o Mestre amado está falando nos dias de hoje, né? E ele nos falou isso há 2000 anos atrás. As coisas continuam mais ou menos como eram no tempo de Jesus. Muitas guerras, muita incompreensão, muita injustiça e o sofrimento, com certeza, né? E Jesus continua: no templo, que é o lar do Senhor, ou seja, nas sinagogas, no grande templo de Jerusalém, né? Jesus estava se referindo a ali. No templo, que é o lar do Senhor, comparecem o orgulho e a vaidade dos ricos, o ódio e a revolta nos pobres. Como é que será que nos nossos templos nós estamos? Qual é a nossa situação hoje, né? Nas igrejas, nos templos budistas, nos templos dos evangélicos, nossos irmãos evangélicos, dos protestantes, dos umbandistas, dos espíritas, dos católicos. Como que será que está, né? Infelizmente, o que a gente vê é dentro das religiões ainda a busca pelo poder temporal, né? Pelo dinheiro. Infelizmente, a situação ainda não mudou muito desde o tempo de Jesus. Nem sempre é possível trazer o coração puro e limpo, como seria de desejar, porque há espinheiros, lamaçais e serpentes que nos rodeiam. Então nós, hoje na nossa vida, nós somos praticamente envolvidos pela matéria.
Basta a gente pensar quanto tempo nós nos dedicamos à matéria por dia e quanto tempo nós nos dedicamos às coisas do espírito. E a doutrina espírita nos ensina que o espírito é imortal, que quando nós deixarmos esse corpo, nós levaremos aquilo que nós conquistamos efetivamente, não aquilo que nós conquistamos materialmente falando. Mas, infelizmente, a nossa vida, a dedicação, nós dedicamos muito mais da nossa vida à matéria do que ao espírito. Então, continua Jesus aí. Entretanto, a ideia do reino divino é assim como a semente minúscula do trigo. Eu não sei se os companheiros conhecem a semente do trigo, é pequenininha. E Jesus costuma usar também outros exemplos, né? Da mostarda também, né? O grão de mostarda também. Numa passagem ele também utilizou. Então, essa semente do trigo que ele nos faz, essa imagem, né? A ideia do reino divino é assim como a semente minúscula do trigo, quase imperceptível, é lançada à terra, suportando-lhe o peso e os detritos. Então, a semente de trigo é lançada à terra e ela fica lá, suportando lá o peso, né, da terra e os detritos. Mas, como nos esclarece Jesus, se germina, a pressão e as impurezas do solo não lhe paralisam a marcha. Então nós precisamos germinar. Se essa pequenina, minúscula semente do trigo, ela germina, todo aquele peso, todas as impurezas, nada segura. Ela vai crescer e vai buscar o quê? Jesus nos diz: atravessa o chão escuro e, embora dele retire em grande parte o próprio alimento, o seu impulso de procurar a luz de cima é dominante. Fantástico, né? Fantástico esse exemplo que Jesus nos dá. Por quê? Porque a semente, né, ela procura a luz, ela procura o sol. Assim como as plantas, né? Quem tem planta em casa sabe que a planta, ela vira para o sol. Aonde bate o sol, ela vira. Né? É a luz, é a busca da luz. Então, Jesus continua. Desde então, haja sol ou chuva, faça dia ou noite, trabalha sem cessar no próprio crescimento. E nessa ânsia de subir, frutifica para o bem de todos. Coisa mais linda, né? Jesus está dizendo que nós temos que nos fazer como esta semente de trigo. A gente vencer as dificuldades, as amarras, as ilusões, vencer as nossas más tendências, tão difícil. Vencer os outros é tão fácil. Vencer a nós mesmos é tão difícil. Acho que todos nós já sabemos disso, lá no íntimo nós já sabemos disso, né? Então, nesse movimento que de busca à luz, ela frutifica para o bem de todos. Agora Jesus vai falar de nós, né, na comparação. O aprendiz que sentiu a felicidade do avivamento interior, qual ocorre à semente de trigo, observa que longas raízes o prendem às inibições terrestres. Quer dizer, nós estamos ainda muito amarrados, né, às ilusões da terra, à matéria. A gente se deixa ainda absorver pela matéria, né? Mas aquele que já se sentiu tocado, né? Nós
que estamos nesta bênção da doutrina espírita, que nos esclarece, que nos ensina, que nos educa, que nos convida incessantemente a melhorarmos, a combater o bom combate, no dizer de Paulo, a nos esforçarmos dia a dia para vencermos a nós mesmos. Tudo isto, essa doutrina de luz, que nada mais é do que o Evangelho de Jesus, na sua simplicidade, resgatado pelos Espíritos. Essa doutrina nos dá a visão desta luz, toca o nosso coração, nos coloca em contato com o amor de Jesus. Jesus nos ama sem nenhum questionamento. Ele simplesmente nos ama. Trabalha por nós há bilhões de anos. Jesus nos ama e flui do seu coração estas energias amorosas e que cada um de nós pode entrar em contato. Basta nós querermos. Basta que nós abrimos o nosso coração e deixemos que estas energias poderosas do amor de Jesus tome conta de nós. E por alguns instantes nós vamos sentir esta felicidade, este avivamento interior que Jesus nos disse. Tocados pelo amor de Jesus. Imaginemos nós lá na casa de Pedro, ouvindo Jesus nos ensinar nesses estudos do Evangelho, no lar de Pedro. Nós lá sentadinho, sentindo esta energia tomar conta de todo o nosso ser nas palavras de Jesus. Maravilha! Isso é uma coisa que nós nem podemos imaginar, mas um dia com certeza, nós estaremos perto daquele que recebeu do Pai a incumbência de nos ajudar na nossa caminhada. Continua Jesus. Sabe que a maldade e a suspeita lhe rondam os passos, que a dor é a ameaça constante. Todavia, experimenta, acima de tudo, o impulso de ascensão e não mais consegue se deter. Então, aquele que já despertou, aquele de nós que já consegue entender que nós temos que ser bons, a cada dia melhores. Eu tenho que ser melhor hoje do que eu fui ontem e amanhã tenho que ser melhor do que eu estou hoje, do que eu fui hoje. Para quê? Para sermos um instrumento melhor nas mãos deste Mestre amado. Para que nós possamos trabalhar na seara do Mestre. Para que todos nós possamos nos ajudar uns aos outros nesta caminhada bendita que é a transformação do nosso planeta de mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração, mas antes transformando o nosso interior primeiro. E indo transformando o nosso interior, nós também vamos transformando ao nosso redor aqueles que trabalham conosco, aqueles que caminham conosco, aqueles que fazem parte das nossas amizades, aqueles que fazem parte do nosso círculo íntimo. E Jesus continua. Não encontra seduções irresistíveis nas flores da jornada. Ou seja, nada vai nos impedir
é evidente que nós vamos ainda cair muito, que nós vamos ainda nos desequilibrar. Nós estamos no início da nossa caminhada. É um longo caminho para nós chegarmos até Jesus e depois de lá até o Pai, como Jesus nos ensinou. Mas nós temos que seguir. Nós já vislumbramos por alguns segundos este amor tocando os nossos corações. E isso nos dá força. E isso faz com que, quando a gente caia, a gente possa levantar mais rapidamente e não ficar sentado, se culpando, desistindo, achando que os problemas são maiores do que nós. Nada disso. Nós ainda vamos cair muito, meus irmãos, mas vamos levantar rapidinho e vamos continuar a nossa jornada. Mesmo que seja, como diz Pedro, com os joelhos desconjuntados, mas nós vamos que vamos. E continua Jesus, né? O reencontro com a divindade de que se reconhece venturoso herdeiro constitui-lhe objetivo imutável e não descansa na marcha como se uma luz consumidora e ardente lhe torturasse o coração. Então nós sabemos que um dia nós vamos reencontrar o Pai. Um dia nós vamos abraçar Jesus, nós vamos passar e chegar até Jesus. E o Mestre amado vai nos receber com um sorriso, com o seu amor e nos dá força para continuar. Então, todos os problemas que nós temos que vencer, problemas esses, lembrando, que nós mesmos colocamos à nossa frente, as nossas dores não são punições, ao contrário, são consequências das nossas ações, impensadas muitas vezes, e que hoje nós sentimos, mas sentimos esclarecidos por esta doutrina, esclarecidos pelos ensinamentos de Jesus, o que nos dá força para compreender e lutar e vencer e entender os obstáculos como lições, como aprendizado para cada um de nós. Sem perceber, produz frutos de esperança, bondade, amor e salvação, porque jamais recua para contar os benefícios de que se fez instrumento fiel. Então, meus irmãos, a gente vai andando, a gente vai trabalhando no bem, a gente vai caindo, levantando, seguindo em frente, e nós vamos, sem nos aperceber, nós vamos ajudando as pessoas, ajudando os nossos irmãos de caminhada, quer seja no nosso trabalho, quer seja no nosso lar, quer seja no nosso grupamento espírita. E falando em grupamento espírita, nós já temos que entender como, quando vamos ao grupamento, é evidente que nós vamos buscar também o refrigério, a paz, o passe, a água fluida, o conhecimento, mas também nós temos que pensar que nós podemos e devemos e vamos doar as nossas melhores energias. Nas reuniões das nossas casas espíritas, os espíritos retiram as nossas melhores energias e vão levar, trabalhando essas energias, para aqueles nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que necessitam muito mais do que nós. Muitas vezes essas energias são levadas para a nossa própria casa, que está necessitada. Então, todos nós, podemos servir a Jesus. Jesus nos convida incessantemente para trabalharmos na tua seara, de acordo com a capacidade de cada um de nós. Então, na medida que a gente vai andando, nós vamos também produzindo frutos de esperança. Nós também vamos fazendo coisas boas. Nós também vamos amando mais, né? Dilatando o amor que existe dentro de nós, né?
A visão do Pai é a preocupação obcecante que lhe vibra na alma de filho saudoso. Então é Jesus dizendo para nós, né, que nós nos sentimos saudosos do Pai, né? E isto é o que nos move para frente, né? O mestre silenciou por momentos e concluiu: em razão disso, ainda que o discípulo guarde os pés encarcerados no lodo da terra, o trabalho infatigável no bem, no lugar em que se encontra, é o traço indiscutível de sua elevação. Então, primeiro, né, o mestre ele nos dá várias lições, né, várias lições numa única lição. Aonde nós estivermos, ali é o nosso lugar. Ali nós podemos trabalhar, seja onde for. É ali nós podemos realizar muitas coisas no bem. E é evidente que nós ainda temos um envolvimento muito grande com a matéria. Nós nos dedicamos muito mais à matéria do que às coisas do espírito. Mas esta luz, este contato que nós fazemos através da prece, diariamente, com Jesus, com os espíritos amigos, com Deus, nosso Pai, faz com que a gente continue, né? Aí diz Jesus: conheceremos as árvores pelos frutos e identificaremos o operário do céu pelos serviços em que se exprime. Então, são as nossas obras, né, que vão dizer de quem nós somos, né? Então, é aplicar os ensinamentos de Jesus em nós, primeiro em nós, né? Termos mais compreensão, termos mais piedade, não nos sentirmos ofendidos ou, quando sentimos, perdoar sempre, como nos ensina Jesus. E é claro, nessas reuniões, podia se perguntar, imaginemos nós, a gente perguntando alguma coisa para Jesus, e Pedro sempre faz o papel para a gente, né? A essa altura, Pedro interferiu perguntando: Senhor, que dizer então daqueles que conhecem os sagrados princípios da caridade e não os praticam? Essa é uma coisa fantástica, né? É uma pergunta que Jesus vai nos responder, né? Mas antes da gente ver a resposta de Jesus, quantos de nós, ainda irmãos nossos, na doutrina, querem só estudar? É evidente que nós precisamos estudar. Precisamos sempre estudar. Mas nós precisamos da caridade. Nós precisamos do próximo. A figura do próximo é a pedra angular da nossa evolução. Se não existir o próximo, nós não temos a quem fazer a caridade e nós não sairemos do lugar. Nós teremos muito conhecimento, mas não desenvolveremos a asa do amor. Desenvolveremos a asa do intelecto e correremos um sério risco de aumentarmos o nosso orgulho, o nosso egoísmo. A caridade, o trabalho no bem, é que faz com que a gente desenvolva o amor, que é a parte mais difícil dentro de nós. Então vamos ver o que Jesus nos fala. Sempre lembrando, né, que ser espírita é uma bênção, é um tesouro, mas também é responsabilidade. Porque, meus irmãos, nós temos uma visão muito mais completa da verdade do que outros irmãos nossos que caminham em outras religiões. A doutrina
nos coloca como se fosse numa montanha e a gente tivesse lá em cima uma visão muito mais ampla da paisagem, enquanto alguns irmãos nossos ainda estão subindo a montanha. Então a visão deles, a compreensão deles é de acordo com a visão que eles têm. Então, nós temos muito mais responsabilidade e temos que produzir mais. E Jesus conta conosco. Ele conta mais conosco. Aquele que mais sabe, mais será cobrado. São palavras de Jesus. Então, nós temos maior conhecimento, precisamos fazer maior progresso. Precisamos nos dedicar mais ao bem, porque Jesus conta mais conosco, e é lógico, né? Então, Jesus vai dizer: estes, Simão, representam sementes que dormem, apesar de projetadas no seio dadivoso da terra. Guardarão consigo preciosos valores do céu, mas jazem inúteis por muito tempo. Estejamos, porém, convictos de que os aguaceiros e furacões passarão por elas, renovando-lhes a posição no solo, e elas germinarão vitoriosas um dia. Olha o ensinamento de Jesus, ou seja, a dor vai visitar aqueles que não acordaram ainda. E somente a dor, ela nos reposiciona perante a vida. Então, através desta dor, eles acordarão e com certeza, né, também germinarão e serão vitoriosos também um dia. Nos campos de nosso Pai, há milhões de almas assim, aguardando as tempestades renovadoras da experiência, para que se dirijam à glória do futuro. Auxiliemo-las com amor e prossigamos por nossa vez mirando à frente. É Jesus nos dizendo que temos que ter muita compreensão, muita paciência com estes nossos irmãos. Não sermos coniventes, porque Jesus jamais foi conivente com o erro. Ele nunca condenou aquele que errava, ele condenava o erro, mas aquele que errava não, porque ele sabia que aquele que erra traz para si mesmo a responsabilidade da reparação, da dor. Então Jesus pede para que auxiliemos sempre. E Jesus termina em seguida, ante o silêncio de todos, Jesus abençoa a pequena assembleia familiar e partiu. Então, meus irmãos, todas as lições desse livro são lições maravilhosas. São as imagens que Jesus nos dá desta semente, que jogada lá na terra, ela busca a luz. E é o que nós temos que fazer. Estamos presos na matéria, mas temos que buscar a luz. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos dê muita força, muito equilíbrio, para que possamos, Mestre amado, sermos fiéis ao Teu Evangelho. Abençoe os nossos lares, abençoe a cada um de nós e que a Tua paz seja em nossos corações, hoje e sempre. Muito obrigado.